Boa tarde, gente. Tudo bem? Conseguem me ver, me escutar bem? Tudo certo? Bom, vamos aguardar um pouquinho aqui, como eu sempre faço. A gente espera uns minutinhos, o pessoal ir chegando antes da gente começar. Hoje vai ser um momento mais prático, um momento bem mão na massa para a gente ver um pouquinho sobre algumas automações específicas. Enfim, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco melhor sobre elas. Mas, enfim, vamos dar aí uns 2 minutinhos para o pessoal ir se aproximando e aí a gente começa por aqui a conversar, tá? Fazendo alguns combinados já. Caso vocês tenham dúvidas, obviamente vocês podem ir colocando no chat, tá? A gente tem aqui, nosso time está por aqui até para ajudar, mas no fim do nosso momento eu vou dar uma lida em algumas das questões aqui para responder vocês. Obviamente, se vocês tiverem outras dúvidas, às vezes um pouco mais complexas, ou quiserem ajudas um pouco mais específicas, vocês podem ficar à vontade também para depois puxarem a gente para conversar, enfim, para uma reunião. Depois eu dou todas as orientações, mas enfim, então só para vocês saberem que podem ir colocando questões, né, algum tipo de dúvida específica aqui no chat, que no final do nosso momento eu vou trazendo aqui as respostas para vocês, tá? Então, enquanto o pessoal vai aqui entrando, vou me apresentar previamente, tá? Eu sou a Thalita, sou a Thali, sou especialista em sucesso do cliente aqui no time Edrone. Eu hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Golden Six. Para quem estava ontem, a gente teve um webinar onde falamos um pouco sobre a parte um pouco mais teórica, um pouco mais da estratégia acerca do Golden Six e o que ele significa, né? Hoje a gente vai, eu vou retomar bem brevemente para vocês o que é esse Golden Six, que automações estão dentro desse conceito do Golden Six, mas a gente vai mais para a prática mesmo, vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai ativando cada uma dessas automações, mas mais até do que isso, né? Qual é a melhor maneira, ou quais são as boas práticas que a gente pode ter em cada uma dessas automações? É claro que essas diferenciações vão muito de perfil para perfil, de cada um, cada cliente, enfim, cada e-commerce, mas a gente tem algumas coisas que são parecidas para todos e a gente vai compartilhar hoje umas boas práticas com vocês, certo? Bom, já demos aqui um tempinho, já me apresentei para vocês, o pessoal também vai chegando. E vou começar aqui, antes da gente ir lá para automações, para a gente falar sobre essas 6 automações, vou explicar para vocês o que é esse Golden Six, o que ele significa na prática. Ele é um projeto que a gente vem aqui falando de maneira muito forte com os nossos clientes, a gente vem inclusive ativando para alguns dos nossos clientes, entendendo que hoje ele é uma ferramenta extremamente poderosa de aumentar a conversão, de aumento de ROI. Então, a gente está tentando ajudar os clientes ali de uma maneira mais direta também, mas basicamente o Golden Six eles são, né, as 6 automações hoje dentro dos nossos fluxos prontos que mais convertem, ou seja, aquelas que nos trazem mais retorno ao nosso investimento, tá? Quais são elas? Vamos ver se eu consigo lembrar aqui, bem de corzinho, mas são carrinho abandonado, produto visualizado, boas-vindas aos novos inscritos, a gente tem pós-venda, a gente tem recuperação de clientes e a gente tem recomendações, tá? Então a gente tem essas 6 automações e essas automações elas estão diretamente linkadas com alguma fase da jornada do nosso cliente dentro do site, né? E dentro da jornada de compra ou da jornada de decisão ali desse cliente dentro do nosso e-commerce, tá? E por que são essas automações as que mais
convertem, porque querendo ou não, elas sempre estão diretamente atreladas com alguma decisão importante que esse cliente ele quer, ele precisa tomar, tá? Então, daqui a pouco eu vou trazendo para vocês, cada uma que eu for abrindo, eu vou trazendo a importância de cada uma delas, tá? Então, esse é um ponto importante. E por que que é essencial a gente bater o olho já nessas automações e fazer essas ativações, né? Ativar pelo menos essas 6 dentro do nosso cenário hoje. Ontem, durante o nosso webinar, fui eu que apresentei também, eu comentei sobre o comportamento dos nossos clientes. Então, hoje, o perfil dos nossos clientes é um perfil que ele tem muita rapidez, então é um perfil muito rápido, ele quer comprar muito rápido. Então, hoje aí, aproximadamente 70% dos nossos clientes, eles compram em média em 1 hora. Então, eles entram no site e saem já com a compra em volta de 1 hora. Então, é um curto espaço de tempo em que a gente precisa fazer todo o processo de captação desse cliente, de encantamento, enfim, e fazer com que ele fidelize. Então, imagina só, né? Como que a gente faz esse processo em escala. Então, dado isso, essa rapidez, para além da rapidez, na verdade, a gente tem um outro ponto que eles não querem perder a personalização. Então, eles ainda assim querem se sentir especiais, né? E como que a gente fideliza um cliente que passa muito rápido pelo nosso site, mas ao mesmo tempo ele quer se sentir extremamente único, né? E lembrando, né, tudo isso em larga escala. Então, a gente só consegue fazer isso de uma maneira que seja automatizada. Não tem escolha. E aí é nisso que a Edrone entra, né? A Edrone vai entrar com os nossos fluxos prontos. Por quê? Hoje, os nossos fluxos prontos, querendo ou não, eles são as ferramentas que vão enviar para o cliente essas automações de acordo com o comportamento dele dentro do nosso site. Então, um exemplo, né? Já vamos começar falando aqui e fazendo o nosso mão na massa. Então, eu estou entrando aqui em automações e fluxos prontos. Vocês estão vendo aqui que estão todas as nossas automações ou pausadas ou, né, desativadas aqui, porque eu quero mostrar para vocês como que a gente faz esses processos, tá? Mas assim, vamos começar pela primeira de todas, que é a primeira impressão, né? Então, o cliente acabou de conhecer a minha marca, ele entrou pela primeira vez. Vamos pensar, esse cliente entrou, aí vamos imaginar, a maioria das lojas, né, dos e-commerces tem ali um cupom de primeira compra, aí o cliente se interessou por um produto, aí ele vai lá no on-site, né, seja ele um pop-up, um slider, alguma coisa assim, ele vai lá, se inscreve na newsletter, então ele vai receber aquele conteúdo, né? Se inscreveu, pegou o cupom. Às vezes, nesse primeiro momento, esse cliente não está tão interessado no conteúdo que nós vamos levar, e nem na marca. Ele está interessado muito mais no cupom, né? Então, esse é um ponto importante. Vamos guardar essa informação. Então, ele vai lá, capta o cupom, faz a compra dele e vai embora. Se a gente não cuidar desse cliente que a gente acabou de captar e não fazer algum tipo de intervenção, de fazer uma boa boas-vindas, né? E mostrar para ele nossa marca, mostrar produtos relacionados, mostrar coisas de interesse dele, fazer uma boa jornada dele dentro ali do que ele consome dentro do nosso site, a gente vai acabar perdendo essa lead, né? E nós sabemos que hoje, para manter um cliente dentro do nosso site, vai ser bem mais barato do que a gente pegar um cliente do zero e começar tudo de novo. Então, com as automações que a gente tem, fica muito mais fácil a gente fazer esse processo, fazer do jeito certo, né? Então, começamos já com essa primeira parte que é: o cliente entrou, vamos fazer um agrado para esse cliente, ele acabou de se inscrever na nossa news, por que não enviar para ele, né, um e-mail aqui de boas-vindas aos novos inscritos? Então, a gente vai abrir aqui, né, a nossa página, que eu acredito que vocês já devem ter visto, como ela funciona, né, o nosso novo fluxo de fluxos prontos. Então, como que funciona aqui? A gente tem o cliente se inscrevendo na news
Ele vai receber um e-mail, lembrando, né? Aqui o e-mail é totalmente editável. A gente vai editar ali no nosso editor drag and drop, tá? Não vou fazer isso hoje com vocês, pelo fato de que a gente tem 30 minutos, então eu queria muito mostrar a parte mais estratégica com relação a todas as automações do Golden Six. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para o nosso time, marcar uma call com as especialistas de vocês, que a gente super ajuda na parte estratégica, tá? E aí aqui a gente vai colocar os gatilhos, tá? Então a gente manda aqui, né, o e-mail, a gente pode esperar aqui e a gente pode escolher o gatilho, então a gente pode esperar o tanto de tempo que a gente gostaria, né? E a gente envia aqui um novo e-mail, é óbvio, tá? A gente aqui a gente está enviando 1, 2, 3, 4 e-mails. É necessário a gente enviar 4 e-mails para o cliente? É o que eu sempre falo. A gente precisa ser estratégico. Se a gente vai ter várias interações com esse cliente, a gente não pode ser invasivo. A gente já vai estar enviando newsletter. A gente, provavelmente, esse cliente, a gente espera que ele esteja consumindo. Então, que ele esteja interagindo no nosso site. Então, ele vai estar recebendo produto visualizado, abandono de carrinho, ele vai estar recebendo recomendação, entre outras coisas. Então, se a gente ficar enviando muita coisa para ele, vai ficar invasivo demais e vai acabar tendo o efeito reverso, né? E ele vai acabar não querendo mais receber as nossas informações. Então, o que a gente precisa ter aqui é o cuidado de eu quero mostrar que esse cliente é especial para mim, porém eu não posso ser invasivo demais. Então, vamos pensar estrategicamente falando sobre a inscrição de newsletter. Óbvio, como eu falei para vocês, vai depender muito do público, do nicho, do cliente, mas eu, por exemplo, iria muito pelo caminho de mandar somente o e-mail, tá? Então, mandei somente o e-mail ali de inscrição de newsletter, de boas-vindas, então mandei um obrigado, né, por ter se inscrito, uma mensagem bem legal ali, e é isso, tá? Se o cliente se inscreveu e não tem cupom de desconto, por exemplo, na pop-up, pode ser uma oportunidade de colocar um cupom de desconto dentro do e-mail de boas-vindas aos novos inscritos, tá? Então, é uma dica que eu dou a vocês também. A gente pode colocar, obviamente, aqui já alguns produtos dinâmicos, né? Então, a gente pode colocar ali talvez os mais vendidos também. São algumas oportunidades que a gente tem aqui dentro das boas-vindas aos novos inscritos, tá? Então, esse é o primeiro de todos que a gente tem aqui. Pensem que é a primeira impressão que esse cliente ele vai ter, tá? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Bom, vamos lá. Passando aqui para o segundo ponto. Então, vamos pensar. O cliente acabou de se inscrever, ele teve ali essa primeira impressão. Ah, boa. Marisa, eu já vou responder você agora, porque aí eu já vou para a segunda fase aqui. Olha, tem clientes que mandam, tá? Que fazem esse reforço. Às vezes o cliente, num primeiro momento, ele não usa o cupom. Ele faz a inscrição, ele vê ali o cupom, mas ele acaba não se interessando por alguma coisa ou acaba deixando para depois aquela compra. Então, talvez seja legal. Aí, alguns clientes colocam esse reforço do cupom dentro do e-mail de boas-vindas. Então, pode ser uma boa estratégia, sim. Vale a pena tentar. Bom, voltando, né? Então, aqui, o cliente, imagina, querida, pode perguntar. Cliente se inscreveu, né? Perfeito. Aí, agora ele começou a navegar, né? Então, ele está na fase agora de decisão. Então, é o famoso dando uma olhadinha. Ele está dando uma olhadinha, está vendo os produtos, ele ainda não decidiu comprar, ele não está na fase de fato, né? De abandonar um carrinho, por exemplo, tá? Então, ele está visualizando esse produto. Lembrando, tá? A gente está falando de meio de funil agora. Então, a gente está falando de boa parte do nosso público, boa parte dos nossos clientes estão ali. Carrinho abandonado é ótimo, porque a gente está falando da iminência da compra, né? O cliente abandonou o carrinho. É óbvio que a gente tem mais facilidade de
vender para esse público, porque a gente já sabe que ele realmente tem interesse nesse produto, né? Mas se a gente for pensar, produto visualizado, aquele cliente que visualizou, está no meio do funil, tem muito mais gente. Então, talvez a gente tenha mais facilidade de captar mais público e converter mais, tá? Então, dentro dessa fase de dar uma olhadinha de decisão, a gente tem duas automações, que são produtos visualizados e a gente tem a recomendações, né? Produtos recomendados. Tá? Como que funciona ali produtos visualizados? Primeiro, vamos lá. Abrindo aqui para vocês, produtos visualizados, ela vai ser bem simples assim. O cliente visualizou um produto. Eu vou colocar aqui um gatilho de tempo, tá? Então, eu escolho aqui o tempo que eu vou definir de acordo com. Enfim, é o que eu sempre falo. Os clientes vêm me perguntar quanto tempo é o ideal. Vai depender muito do tipo de produto, do tipo de e-commerce que você tem, de cada cliente, mas o que eu sempre tento trazer é: o cliente visualizou esse produto. Eu não vou colocar aqui, por exemplo, daqui 30 dias, porque o cliente esqueceu, né? Então, assim, eu preciso mandar essa mensagem para o cliente quando ainda está fresco na cabeça dele. Então, ele, assim, aqui eu sempre tento pensar numa estratégia de um curto espaço de tempo. Eu preciso, lembrando, né, que eu falei no começo, o perfil de clientes que nós temos hoje no e-commerce é um perfil de cliente que ele converte, ele termina a compra dele muito rápido. Então, eu preciso também fazer com que ele volte muito rápido, né? Que eu consiga trazê-lo de volta muito rápido. Então, não posso ficar, né, tendo jornadas muito longas com essas leads, tá? Então, mas é claro, vai depender muito de cada cliente, essas estratégias são muito, muito únicas, tá? Bom, e aí a gente vai definir esse gatilho e vamos enviar ali um e-mail. Aqui está o SMS, depois eu vou dar a minha sugestão aqui sobre SMS, inclusive. A gente vai enviar o e-mail para esse cliente, né? E aqui dentro de produtos visualizados, assim como ali dentro das boas-vindas aos novos inscritos, a gente tem a opção de mandar 4 e-mails. Mais uma vez, não acho que seja uma boa ideia, mas, né, de novo, vai muito de e-commerce para e-commerce. Tem clientes que mandam 4 e-mails, porque às vezes mandam pouquíssimas newsletters e focam muito mais nessas automações, tá? Mas o que eu sempre recomendo, eu acho um e-mail muito pouco, porque é aquilo. Eu mando uma vez, e aí tá muito fresco, e ainda eu fico pensando no perfil de compra das pessoas, né? A gente, por exemplo, a gente está na correria, às vezes no trabalho, na hora do almoço, a gente vê o produto. Aí imagina, a gente coloca aqui 1 hora. Daqui 1 hora, se eu recebo a automação, eu não vou ver. Então eu vou esquecer, vai ficar ali no limbo. Então, eu preciso mandar um reforço. Então, o que eu sempre gosto de falar para os meus clientes é: eu mandaria 2, eu mando 2 mensagens para esse cliente, e é o meu máximo, assim, dependendo do e-commerce, dependendo ali do produto, enfim, da época, aí é no máximo 3, tá? E óbvio, é o que eu falei para vocês, são algumas recomendações estratégicas aqui, tá? Mas eu gosto de 2 mensagens ali que eu acho que fazem bastante sentido. E aí, o que eu falei sobre o SMS, que eu ia falar de recomendação, algumas das nossas automações que a gente vai conversando aqui, elas são automações em que a gente pode testar o SMS. Acredito que vocês devem saber que o SMS, vocês têm 100 mensagens gratuitas, né, para vocês testarem todos os meses. Então, é uma boa oportunidade, porque a gente tem, obviamente, as mensagens de e-mail que são bem completas, né, são bem visuais, e eu acho muito legal, são incríveis, personalizadas. Mas o SMS ele vem para trazer o reforço, né? Então ele vem para trazer ali a informação, como se fosse um cutucãozinho ali para o cliente, né? Para ele voltar e falar assim: ah, é verdade, eu tenho que ver esse produto. E aí ele vê o e-mail, né? Lembrando também, né? O SMS ele tem uma taxa de abertura muito, muito alta. Então, ele também é um reforço para a gente usar em conjunto com o e-mail aqui dentro das automações. Então, produtos visualizados, né? Uma automação bem simples. Gosto muito, muito, muito dela. Às vezes eu até falo para os clientes que eu sou mais fã de produto visualizado do que de carrinho abandonado.
porque eu sempre acho que ela tem um poder, ela é muito poderosa, e às vezes converte até mais do que carrinho abandonado, dependendo ali da estratégia que a gente utiliza, tá? Outra automação, gente, que nós temos é produtos recomendados, que eu acredito que é uma das que mais a gente tem aqui subutilizada. E é engraçado isso, porque eu converso com alguns clientes e eles falam: não, mas eu nem sabia direito que existia essa automação. E essa automação é muito legal. E ela vem muito nessa toada da questão da personalização. Por quê? Como que ela funciona, né? Produtos recomendados, ela é uma automação que ela vai pegar as informações baseadas nas interações dos nossos clientes. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Imagina que a gente está falando sobre uma loja de roupas femininas, tá? Então, lá a gente tem a categoria de saias, calças, blusas e etc, né? Imagina que eu sou uma cliente dessa loja, desse e-commerce, e eu consumo muito ali, eu interajo muito na categoria de calças. Então, eu vou lá um dia, aí eu visualizo um produto, eu visualizo uma calça. Aí, no outro dia, eu vou lá e abandono no carrinho uma calça. Aí, uma semana depois, eu vou lá e eu compro uma calça. Então, eu interajo muito dentro desse universo, dessa categoria específica de calças. Então, isso quer dizer o quê? Né? Que o algoritmo ele sabe das minhas preferências, ele captou ali todas as minhas preferências. Como eu digo, não é mágica, né? É só tecnologia trabalhando por nós. O que acontece? Essa automação, o que ela vai fazer? A partir dessas informações do nosso cliente, dessas preferências dos nossos clientes, a partir de 3 interações que ele tem, que é abandonar um carrinho, visualizar um produto ou comprar um produto, ele vai mandar um e-mail para esse cliente, tá? Sugerindo alguns produtos que sejam similares àqueles que ele consome. Então, é aquele famoso de: você consome isso aqui, você deve gostar disso também, né? É a mesma tática, por exemplo, que a Netflix tem. Provavelmente vocês já devem ter visto. Quando você assiste os filmes, né? A Netflix vai pegando ali as suas preferências e vai te sugerindo a partir das suas preferências anteriores. Então, essa automação eu gosto muito dela e eu acho ela muito poderosa para trabalhar essa questão da fidelização do cliente e da personalização, do cliente se sentir único de fato. Porque o cliente, eu lembro que antes, né, de trabalhar com essa questão de marketing, entender um pouco melhor esse universo, eu ficava assim, gente, é mágico, como que eles sabem, né, que eu gostei disso ou que eu comprei esse produto. E não é mágica, né? É pura tecnologia e faz sentido e funciona, tá? Os clientes, eles gostam muito, assim, e eu vejo que tem conversão. E às vezes o pessoal fica realmente muito focado nas automações principais, que é um carrinho abandonado, uma recuperação de cliente, etc. E esquece dessas automações que são um pouco mais diferentes, digamos assim, mas que elas também trazem essa diferenciação no nosso atendimento. Porque, querendo ou não, é o que eu falei, não tem como a gente ter um atendimento premium, digamos assim, né? E ter escala. É muito difícil isso acontecer. Por isso que a gente precisa ir buscando alternativas, ir buscando ferramentas que consigam ajudar a gente no caminho, tá? Então, produtos recomendados entra junto ali com produtos visualizados na parte de decisão desse cliente, né? Tô dando uma olhada, tô decidindo o que eu quero ainda, tá? Bom, tô vendo aqui que tem gente que já ativou, muito legal, que bom. Vamos aqui para a próxima. Vou só tomar uma água. Ótima pergunta, João. Vou até voltar aqui. Vamos lá. Aqui em produtos recomendados, eu só mando um e-mail, tá? Nesse caso aqui, a gente não tem aquela recomendação de até 4 e-mails, né? Então, aqui é só um e-mail que é enviado.
E aí, aqui a gente tem, vou até mostrar para você essa diferença. Só um minuto, deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Precisamos ficar hidratados. Aqui a gente configura para os três tipos diferentes de cenário, tá? Visualização do produto, adição ao carrinho e compra. Deveria estar mostrando aqui compra também, mas não sei porque está mostrando. Não está mostrando, acho que é porque eu estou no ambiente de teste. Mas no de vocês vai aparecer de compra também, tá? Bom, e aí eu vou configurar. Aí vocês vão falar assim para mim, Thalita, mas como assim configurar? Vão ser as mesmas coisas, tá? Então vai aparecer as mesmas coisas. O que vai ser de diferente? Nesse primeiro, visualização de produto, eu vou configurar o gatilho para quando o cliente visualizar o produto. Então, o cliente visualizou o produto. Eu vou vir aqui e vou colocar o gatilho de quanto tempo depois eu quero mandar para ele uma recomendação de produto, tá? Aí, eu venho aqui agora, adição ao carrinho. Adição ao carrinho. Eu venho aqui e eu vou colocar o meu gatilho de tempo de acordo com que eu quero enviar o e-mail, tá? E o de compra é a mesma coisa, vai aparecer aqui, né? A compra, e aí eu vou colocar o gatilho. Aí, João, qual que é a minha recomendação? Como a gente vai estar com carrinho abandonado, produto visualizado e pós-venda ativo, para não chocarem todas as automações e você mandar muita coisa junta, você pode mandar o produto recomendado um pouquinho depois. Por quê? Vamos pensar o seguinte, né? Imagina que o cliente comprou um produto agora. Dificilmente ele vai comprar um produto amanhã, né? Dependendo do que for. Eu posso mandar, por exemplo, sei lá, daqui uma semana para ele, porque aí não vai ser invasivo demais. Então, talvez, com relação aos produtos recomendados, eu sempre gosto de deixar eles mais espaçados. Não tão espaçados, porque senão não vai fazer sentido, de acordo com as preferências desse cliente, mas um pouquinho mais espaçados com relação ao que a gente deixou de gatilho das automações que estão ativas. Fez sentido? Imagina, querido. Boa. Bom, e aí, a principal, né? O nosso ouro, que todo mundo gosta, o famoso carrinho abandonado. O carrinho abandonado não tem muito segredo para falar para vocês como ele funciona. A gente teve ali um abandono de carrinho. O cliente abandonou esse carrinho, a gente vai configurar os gatilhos, vai enviar o e-mail a esse cliente, e aí é isso. Quais são as minhas recomendações com o carrinho abandonado? Primeira delas, é a mesma coisa, não ser muito invasivo também, mas se for para ser, seja aqui, né? Porque a gente tem a iminência de compra, é aqui que a gente vai conseguir fazer o cliente decidir mais rápido comprar ou não, tá? Segunda dica, aqui a gente precisa ter gatilhos rápidos, tá? Então não é parecido com o produto visualizado, mas aqui é mais rápido ainda. Não adianta eu colocar um gatilho aqui para esperar 7 dias, por exemplo, para mandar uma adição ao carrinho para o cliente. É óbvio que tem produtos que fazem sentido a gente mandar um gatilho um pouco maior, são produtos um pouco mais complexos para fechar uma venda. A gente compreende, né? Mas assim, em sua maioria, não faz sentido. Então, assim, tem que ser rápido, é de 1 a 3 horas o primeiro e-mail, manda um segundo e-mail também. Se for necessário, vamos mandar um terceiro e-mail e ativem o SMS, gente. O SMS está dando muito resultado em carrinho abandonado e em produto visualizado. Testem, como eu falo, é de graça, tá? Aqui pra gente, não custa nada a gente tentar utilizar, tá? Então, não tem segredo aqui, acho que dentro de carrinho abandonado é essa tática, é a tática de utilizar de cupom, tá? Uma coisa que eu, às vezes, gosto de levar para os meus clientes se a gente for usar uma tática de 2 a 3 e-mails dentro de carrinho abandonado, não mandar o cupom já no primeiro e-mail. Às vezes é mandar uma sensação de escassez no primeiro e-mail, mandar no segundo e-mail já o cupom ou no terceiro e-mail só.
Porque às vezes a gente acaba perdendo esse cliente entre o segundo e terceiro e-mail, tá? Então, é uma tática que eu uso às vezes com os meus clientes. Mas, como eu falei, se vocês quiserem pensar na estratégia única de vocês, chamem o nosso time, que a gente vai pensar aí em uma a uma delas, qual que é a melhor saída aí para cada automação e até ajuda para e-mail mesmo, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Ah, esse e-mail tá bom, você acha que faz sentido usar isso aqui, não faz sentido? Bom, e aí, para a gente ir finalizando aqui, que eu já vi que meu tempo está quase estourando, as duas últimas, elas têm relação direta com a parte final, que é o que a gente mais sofre com o e-commerce, que não é tanto a captação, mas sim é a fidelização e a recompra. Porque o cliente vem, o cliente compra, mas ele não volta mais. Como que a gente faz para fidelizar esse querido, né? Porque a gente sabe, cliente feliz é cliente fiel é cliente que traz outros clientes. Como que a gente faz para ter isso dentro do e-commerce também? Então,